noite, Célia. Boa noite, Nivaldo. Mais uma noite de segunda-feira, início da semana, todo mundo aqui a pleno vapor, né? E nós vamos dar continuidade ao nosso estudo do Livro dos Médiuns, né? Esse segundo livro de Allan Kardec, que, como toda obra de Kardec, é indispensável que a gente leia, que a gente estude. O estudo, para nós que nos consideramos espíritas, principalmente, né? Eu acho que é uma obra que tem que ser lida, estudada por todos, mas nós que muitas das vezes nos dizemos espíritas, nós temos que, por obrigação, estudar as obras espíritas, para que a gente aprofunde o nosso aprendizado, o nosso entendimento, para que a gente possa efetivamente dizer, não, eu sou espírita convicto, eu sei, eu não acredito, eu sei o porquê das coisas. Senão a gente pode ser espírita e amanhã não ser mais, sério. E a gente vê muitas pessoas assim, eu fui espírita, hoje eu não sou mais não, porque eu não acredito, porque não estudou. Essa educação formal, como Kardec ele nos diz lá no início, é importante essa educação formal, da gente entender, não só, porque que a gente acha? Eu sou espírita, então eu me atenho aos fenômenos. Não. A gente tem que se ater à teoria para poder compreender com certeza, com acerto, aquele fenômeno. Como que funciona o mundo espiritual? A gente está fazendo, né, Célio, o estudo do Ação e Reação, às terças-feiras, às 11 horas. Nós convidamos vocês para que assistam lá conosco também. E que fala exatamente nisso. Esse mundo espiritual que André Luiz vem trazer para nós. Kardec aqui, por sua vez, vem desbravar dar início, né, e desbravar em cima dessa codificação espírita. E se a gente não tiver, Célia, essa base teórica, a gente pode amanhã ser enganado, pode ser mudar de opinião, né? E aquelas 3 perguntas básicas que a gente tem que fazer para nós mesmos, né? De onde que eu vim? O que eu estou fazendo aqui? Para onde nós vamos quando perder esse corpo físico? Isso tudo a gente precisa, é o que vai formar a nossa base, esse entendimento. E quando a gente fala, Célia, é outra coisa, né? A doutrina espírita é consoladora. Por que ela é consoladora? Porque ela vai nos explicar por que nós sofremos, o que nós estamos fazendo aqui, de onde nós viemos. Senão a gente vai se revoltar. Por que eu estou aqui sofrendo, nada para mim funciona, tudo dá errado, todas as coisas com muita dificuldade. O outro está lá na opulência. Será que Deus foi bonzinho para ele e ruim para mim? Não é? Então, quando a gente conhece a doutrina espírita, o mundo espiritual, os propósitos de Deus para com cada um de nós. Mas, Nivaldo, a gente precisa também, em cima da tua fala, precisa também entender que você falou, quando a gente conhece, a gente descobre que não conhece nada. Quando a gente conhece, a gente descobre que não conhece nada. Então, Célia, é fundamental para todos nós. Vamos ler, vamos estudar os livros da codificação kardeciana. Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, o Evangelho, que tem que ser livro de cabeceira. É o nosso código moral. Não é? Essa moralidade, porque a doutrina espírita, ela nos esclarece que nós precisamos construir 2 asas. A asa da intelectualidade e a asa da moralidade. A asa da intelectualidade, estamos assim muito avançados. Sim. Mas a asa da moralidade... A gente parece que está sofrendo assim Ela está esmirrada. Ela está atrofiada.
E o que vai nos dar a base para poder começar a pensar em desenvolver essa moralidade é exatamente o Evangelho segundo o Espiritismo. É lá que nós vamos encontrar o que precisamos. Então vamos agradecer a Deus por mais essa oportunidade de estarmos aqui, nesse estúdio de nossa casa UMAP, tendo a oportunidade de fazer esse estudo desse livro dos médiuns, pedindo sempre e agradecendo a todos os espíritos amigos que nos ajudam, nos intuem, nos inspiram, a nossa Mãe Maria Santíssima, os protetores de nossa casa, Francisco de Assis, Fabiano de Cristo, os nossos protetores individuais, para que possamos ter uma noite abençoada e que todos os nossos pensamentos possam ser os melhores, para que possamos levar para vocês e trazer para nós todo esse entendimento. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Como nós sempre fazemos, colocamos um pôster para vocês e falamos um pouco sobre esse assunto. E o de hoje estará aí na tela com vocês e vai trazer assim, ó, 2 vidros, né? São 2 vidros, um vidro fechado, vazio, e o outro vidro aberto, ali meio cheio, no meio. O fechado tá lá, eu sei de tudo. Eu sei de tudo. E o outro aberto, com uma quantidade de líquido, tá lá. O que mais eu posso aprender? Então, a gente percebe nesse pôster, né? Muitas das vezes nós nos achamos os grandes sabichões. Eu não preciso mais saber, eu já sei de tudo. Nós estávamos falando ainda há pouco aqui sobre a necessidade do estudo da doutrina espírita. E, com certeza, há muitas pessoas que acham que estudar é besteira. Não, eu já sei, espiritismo eu já sei. Eu não preciso mais estudar livro dos espíritos, livro dos médiuns, nada disso. Eu já sei de tudo. Nivaldo, quando a gente fala assim, eu já sei de tudo, é um grave erro, porque a gente sabe que não sabe nada. O pior ainda tem pior do que isso, é quando a gente diz assim, quando muita gente diz assim, eu não preciso estudar, porque meu mentor sabe tudo. Então, pois é esse vidro fechado, sério. E aí o outro vidro que está lá aberto, que está se questionando o que mais ele pode aprender, é esse espírito que está aí aberto, está aceitando, ele quer mais conhecimento. Porque, sério, conhecimento não ocupa espaço. Então, que a gente tenha esse entendimento de que a gente... foi um filósofo grego que nos disse, né, que quanto mais eu sei, percebo que nada sei. Sócrates, né? Sócrates, né? Então, você veja, quanto mais a gente sabe, a gente vai percebendo que realmente falta muita coisa para a gente saber. Como foi falado ainda há pouco, sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, que é o nosso código moral, porque essa intelectualidade nós temos. Nossos conhecimentos das nossas atividades profissionais, a gente vai se aperfeiçoando cada vez mais, porque materialmente a gente quer galgar posições, patamares mais elevados. Agora, moralmente, a gente não faz empenho, a gente não tem o mesmo empenho. Então, é preciso que a gente chegue a essa conclusão que nós não podemos estar fechados ao conhecimento, muito pelo contrário. A gente tem que lembrar de Sócrates. Quanto mais eu sei, menos eu sei. Percebo. Ele vai descobrindo que nada ele sabe. Célia, só fazendo antes do início aqui, fazendo uma errata, né?
Tá. Na questão 98, na semana passada, eu estava lendo, e aí eu li assim, olha, no iniciozinho da questão 98, no primeiro parágrafo, né? No final do primeiro parágrafo, diz assim: ele se dá a conhecer pelo nome de Erasto. Então, vamos só ler novamente essa parte, né? Questão 98. A teoria do fenômeno dos transportes e das manifestações físicas em geral se acha resumida de maneira notável na seguinte dissertação feita por um espírito, cujas comunicações todas trazem um cunho incontestável de profundeza e lógica. Com muitas delas, deparará o leitor no curso desta obra. Ele se dá a conhecer pelo nome de Erasto, discípulo de São Paulo, e como protetor do médium que lhe serviu de instrumento. E aí eu, erradamente, disse que esse espírito era protetor de Kardec. E, na verdade, não é. Ele diz aqui, ó, só lendo novamente, e como protetor do médium que lhe serviu de instrumento. Então, é o protetor deste médium. E esse médium, a Célia foi pesquisar, é o Dumbbell. É o nome dele, Dumbbell. Então, esse espírito protetor do médium Dumbbell, e não de Kardec. Só essa correção para a gente retornar aqui à finalização. Estamos terminando a 98, né? Então, como você leu, é uma dissertação que Kardec coloca aqui, que Erasto, discípulo de Paulo, ele vem nos trazendo sobre o fenômeno de transporte, da dificuldade que é. Ele vem nos mostrando o quanto ele é raro para acontecer isso, e as condições que se exigem para que esse fenômeno aconteça. E nós estamos no finalzinho da colocação do parecer do esclarecimento que Erasto nos traz. Então ele nos diz assim: lembrai-vos, espíritas, de que se é absurdo repelir sistematicamente todos os fenômenos de além-túmulo, também não é de bom aviso aceitá-los todos cegamente. Ou seja, a gente não pode repelir todos eles, mas também não pode aceitar. Ou seja, é preciso que haja um critério. E o equilíbrio. Né? Quando um fenômeno de tangibilidade, de visibilidade ou de transporte se opera espontaneamente e de modo instantâneo, aceita-o. Porém, nunca o repelirei demasiado, porém nunca o repetirei demasiado. Não aceiteis qualquer coisa alguma às cegas, sem questionar, sem analisar, sem ponderar. Sabe, aceitar de qualquer forma. A gente precisa aceitar entendendo. Seja cada fato submetido a um exame minucioso, aprofundado e severo. Porquanto, crede, o Espiritismo
tão rico em fenômenos sublimes e grandiosos, nada tem que ganhar com essas pequenas manifestações que pré-digitadores hábeis podem imitar. São aquelas que mágicas, mágicos né? podem Mágicos. fazer. Continua Erasto. Bem sei que ides dizer é que esses são úteis para convencer os incrédulos. Os fenômenos, né? Mas ficai sabendo, se não houvesses disposto todos os meios de convicção, não contarias hoje a 100ª parte dos espíritas que existem. Tem muitas. Muitos meios de convencer. O Espiritismo possui muitos meios para essa certeza de que a coisa Não seja só pelo fenômeno. Falai ao coração, por aí é que fareis maior número de conversões sérias. Falai ao coração. É falar com o falar pro coração daquele. Por aí é que fareis maior número de conversões sérias. Se julgardes conveniente para certas pessoas valer-vos dos fatos materiais, ao menos apresentai-os em circunstâncias tais que não possam permitir nenhuma interpretação falsa e, sobretudo, não vos afasteis das condições normais dos mesmos fatos, porque apresentados em mais condições, eles fornecem argumentos aos incrédulos e em vez de convencê-los. Erasto. E aí acaba a colocação de Erasto. E nós, quando Erasto nos diz falai ao coração do outro, quando Erasto nos diz apresentai os fatos materiais, ao menos apresentai-o em circunstâncias tais, com segurança. A gente não pode improvisar quando vai falar da doutrina espírita, dos fenômenos espíritas. Usa o fenômeno de transporte, por exemplo, a mediunidade de transporte, são coisas materiais. Através as pedras, Lançadas, né? Nós vimos aqui aquele espírito da rua Noyer. Sim. Eram pedras que Kardec pergunta onde é que eles arrumavam aquelas pedras. Porque o espírito pode fazer. E ele falava que pegava na proximidade. Então, são coisas materiais, mas aí nós temos que ter o embasamento, a convicção, mostrar realmente a razão daquilo todo. E nós vamos para a questão 99, Célia. E é uma outra bem longa também. Bem longa. E a 99 começa assim.
o fenômeno de transporte apresenta uma particularidade notável, e é que alguns médiuns só o obtêm em estado sonambúlico, o que facilmente se explica. O sonambulismo vai ser matéria de estudo aqui no Livro dos Médiuns por Kardec lá na frente, né, mais aprofundado. Mas agora, Kardec está falando em sonambulismo, né? E requer No fenômeno de transporte. no fenômeno de transporte. Há no sonâmbulo, na pessoa, no ser que é sonâmbulo, um desprendimento natural, uma espécie de isolamento do espírito e do perispírito, que deve facilitar a combinação dos fluidos necessários, tal o caso dos transportes de que temos sido testemunha. Então, nessas pessoas, né, nesses médiuns que são sonambúlicos, há a possibilidade desse desmembramento do espírito e do perispírito com mais facilidade, o que facilita essa combinação dos fluidos necessários para o fenômeno do transporte. As perguntas que se seguem foram dirigidas ao espírito que as opera, mas as respostas se ressentem, por vezes, da deficiência dos seus conhecimentos. Submetemo-las ao espírito Erasto, muito mais instruído do ponto de vista teórico, e ele as completou, adiantando-lhes notas muito judiciosas. Um é o artista, o outro o sábio, constituindo a própria comparação dessas inteligências um estudo instrutivo, porquanto prova que não basta ser espírito para tudo saber. Muitas das vezes a gente tem essa ideia, a gente sempre fala nisso. Foi o espírito que falou. Mas foi o espírito que me falou, incorporou e o espírito me falou. E a gente toma aquilo como uma verdade absoluta. Mas a gente, estudando o Livro dos Médiuns, a gente vai descobrir que existem espíritos que não têm a capacidade, ele só vai falar do que ele conhece. Porque o que é o espírito, Célia? É a alma de um homem que viveu na Terra. Se a alma desse homem que viveu na Terra era um homem sábio, culto, moralista, ele será um espírito consciencioso, que dará... Mas isso aí, Nivaldo, está lá no Livro dos Espíritos. Tá lá no Livro dos Espíritos. Não é só aqui, não. Né? Então, a gente tem que entender isso. Mas o Espírito me falou, se isso assim, é a verdade absoluta. Então, terminando isso, né? Porquanto prova que não basta ser espírito para saber tudo, Kardec vai trazer aqui algumas proposições, né? Primeira, dize-nos. Não, Kardec pergunta, e esse espírito que vai ser monitorado por Erasto, né? Ele vai responder do ponto de vista do entendimento dele. Erasto vai... Quando for preciso, Erasto vai ajustar. Então Kardec pergunta, dize-nos, peço por que os transportes que acabaste de executar só se produzem estando o médium em estado sonambúlico? E aí ele responde, isto se prende à natureza do médium. Os fatos que produzo quando o meu está adormecido, poderia produzi-lo igualmente com outros médiums em estado de vigília. Então, ele está dizendo que esse espírito produz esses fenômenos. Tanto com o médium em estado sonambúlico, ou o médium em estado de vigília, ele consegue produzir. E ali a segunda cena.
A segunda pergunta de Kardec. Por que fazes demorar tanto a trazida dos objetos? E por que é que avivas a cobiça do médium, excitando-lhe o desejo de obter o objeto prometido? E esse espírito responde: o tempo me é necessário a preparar os fluidos que servem para o transporte. Quanto à excitação, essa só tem por fim, a mais das vezes, divertir as pessoas presentes e o sonâmbulo. Isso é a resposta dele. Aí vem Erasto. Uma nota de Erasto para corrigir aí, ajustar essa resposta dele. O espírito não responde. O espírito que responde não sabe mais do que isso. Não percebe o motivo dessa cobiça que ele indistintamente aguça, sem lhe compreender o efeito. Julga proporcionar um divertimento, enquanto que, na realidade, provoca, sem suspeitar, uma emissão maior de fluido. É uma consequência da dificuldade que o fenômeno apresenta. Dificuldade sempre maior quando ele não é espontâneo, sobretudo com certos médios. Então, aquela excitação que, segundo o espírito, era para divertir, na verdade, Erasto vem esclarecendo, vem complementando, que além do espírito não saber o porquê de se dar, é que ele era necessário para a maior emissão desse fluido. Que o espírito, esse fluido que junta o fluido do médium com o fluido do espírito, eles manipulam essa junção para que o fenômeno de transporte ocorra. E aí Erasto aqui nessa questão ele vem complementando, corrigindo até, esclarecendo a resposta desse espírito, porque ele não sabe tudo. E a terceira pergunta vem assim, Célia. Depende da natureza especial do médium a produção do fenômeno e poderia produzir-se por outros médiuns com mais facilidade e presteza? Ou seja, a qualidade do médium depende? Varia? E ele responde, a produção depende da natureza do médium. E o fenômeno não se pode produzir senão por meio de naturezas correspondentes. Pelo que se toca à presteza, o hábito que adquirimos, comunicando-nos frequentemente com o mesmo médium, nos é de grande vantagem. E, evidentemente, então, depende da qualidade do médium para que esse fenômeno aconteça com mais presteza ou não. E o médium apto a realizar esses fenômenos de transporte, além de ser um único médium, como Kardec e como Erasto pode ser um grupo nos disse, é um dos motivos que torna o fenômeno de transporte mais raro. A quarta pergunta. As pessoas presentes influem alguma coisa no fenômeno? Além do médium espírito, as pessoas presentes?
a plateia presente, quando não há quando há da parte delas incredulidade, oposição, muito nos podem embaraçar. Então, o pensamento negativo influencia. Como assim o pensamento positivo também? Preferimos, aí nós vamos lembrar Erasto, eu não sei, Erasto não fala aqui não. Erasto tem tem uma colocação dele que ele diz que além de ser espontâneo, é reservado. Sim. E ele fala aqui, esse espírito vai falar sobre isso. Então, a pergunta é: as pessoas presentes influem alguma coisa no fenômeno? E ele responde: quando há da parte delas incredulidade, oposição, muito nos podem embaraçar. Preferimos apresentar nossas provas aos crentes e às pessoas versadas no espiritismo. Não quero, porém, dizer com isso que a má vontade consiga paralisar. Porque ele disse, podem embaraçar, pode dificultar. Claro, se todo mundo estiver ali reunido com o pensamento positivo, voltado para aquele negócio, vai dar certo, pensamento positivo é uma coisa. Agora, não adianta nada, ele ele não vai conseguir, se eu tiver contra aquilo, claro que vai interferir. Vai impedir? Não vai impedir. Mas vai dificultar. Só dificultar. A quinta pergunta que Kardec faz é essa aqui, ó. Onde fostes buscar as flores e os confeitos que trouxeste para aqui? Que houve uma materialização, né? Ele trouxe flores e trouxe bala, confeito. Kardec perguntou: onde que você foi buscar? E ele diz assim, ó: as flores tomo-as junto ao jardim, onde bem me parece. Então ele vai no jardim mais próximo e pega as flores e traz, né? Utilizando essa desmaterialização essa materialização, usando os fluidos dele e do médium, né? Como se dá isso, Erasto também explicou para a gente. Ele não tinha autorização para nos explicar como isso acontecia, como isso acontece. Então, as flores ele pega nos jardins. E a sexta pergunta é: e os confeitos? Devem ter feito falta ao respectivo negociante. E ele responde: então, os confeitos, Célia, foram subtraídos de alguma mercearia, de algum estabelecimento em que estava sendo vendido esses confeitos. E daí a gente pode expandir, Célia. Mas não é a resposta que ele dá, não. Sim, é o que Kardec pergunta, né? O Kardec pergunta: e os confeitos? Devem ter feito falta ao respectivo negociante. E ele responde: tomo-os onde me apraz. O negociante nada absolutamente percebeu, porque pus outros no lugar dos que tirei. Quer dizer, então ele subtraiu, né? Mas ele dissimulou para que não fosse notado que havia sido subtraído aquela quantidade ali de balas, de confeito ali do comerciante, né? Então, muitas das vezes a gente até pode, né? A gente fala: puxa vida, mas sumiu aqui a minha lapiseira, sumiu alguma coisa, e a gente mas estava aqui, longuinho. mas estava aqui agora, né? Para a gente pensar aí.
A sétima, Kardec pergunta: mas os anéis de valor, onde os fostes buscar? Pô, aí já mudou um pouquinho, né? Porque é um anel de valor. Bala é bala. Bala, flor ele pegou no jardim, a bala ele pegou do comerciante. Mas e os anéis de valor? Onde fostes buscar? Né? Não terás como isso causado prejuízo àquele de quem os tirastes? E ele responde: tirei-os de lugares de todos desconhecem, e filo por maneira de que daí não resultará prejuízo para ninguém. Então, ele tirei-os de lugar que todos desconhecem, e filo por maneira que daí não resultará prejuízo para ninguém. Essa resposta tem uma nota de Erasto, um esclarecimento. Erasto vai dizer: creio que o fato foi explicado de modo incompleto, em virtude da deficiência da capacidade do espírito, que respondeu: sim, de fato pode resultar prejuízo real. Né? Então o Erasto está dizendo que pode sim resultar prejuízo real. Mas o espírito não quis passar por haver desviado o que quer que fosse. Um objeto só pode ser substituído por outro objeto idêntico, da mesma forma, do mesmo valor. Consequentemente, se um espírito tivesse a faculdade de substituir por outro objeto igual, de que se apoderar, já não teria razão para se apossar deste, visto que poderia dar o de que se iria servir para substituir o objeto retirado. Então, causa prejuízo, sim. Né? Ele, na bala, ele disse que ele botou outra no lugar. Mas esse anel de valor, Erasto diz que, de fato, ele pode representar um prejuízo real, sim. Porque mesmo que ele produzisse um igual, se ele tivesse a condição, a possibilidade de produzir um igual, ele daria esse que ele produziu para pôr no local. Mas, pois é, isso é Erasto, a gente não vai questionar o que ele tá falando. Quando ele diz assim, consequentemente, se um espírito tivesse a faculdade de substituir por um outro, então... Ele teria que produzir. Eu quero levar isso aqui para a sala de vocês. Ao invés de eu tirar daqui e colocar outro no lugar, esse outro que eu vou produzir para colocar no lugar, eu levo esse para aí. Exatamente. Tá, isso é uma situação. Aí a gente, quando Erasto diz assim, se um espírito tivesse a faculdade de substituir por outro, ou seja, ele não tem essa faculdade? Substituir por outro, se ele tivesse. A princípio, não tem. Mas Kardec falou lá atrás, naquele espírito da rua, se você não achasse as pedras na redondeza, ele ia produzi-la. Né? Então, eu acho que o que Erasto quis aqui, nos disse aqui, é que ele diz que tem prejuízo. Prejuízo real. Ele diz que tem prejuízo real. Mas o espírito pode produzir outro objeto idêntico àquele e levar para onde ele quiser. Pelo menos é isso que lá atrás o espírito... Ele fala, né? E foi Erasto também. Não, foi São Vicente?
Não, Vamos dar São Luís. depois dar uma pesquisada. O espírito foi nesse- São Luís. A 8ª questão. Será possível trazer flores de outro planeta? Aí Kardec já foi longe demais. Não. O espírito responde, não. A mim não me é possível. E Erasto nos esclarece. Teriam outros espíritos esse poder? Não. Isso não é possível em virtude da diferença dos meios ambientes. Porque Então, cada outro planeta planeta, tem a sua atmosfera, o seu fluido. E aí, na questão 9, Kardec pergunta, né? Poderias trazer-nos flores de outro hemisfério, dos trópicos, por exemplo? Desde que seja na Terra, posso. Então, aqui na Terra, pode. Qualquer local da Terra, independente O fluido é o mesmo. do A país. nossa atmosfera é a mesma. A 10ª, poderias fazer que os objetos trazidos nos desaparecessem da vista e levá-los novamente? Assim como os trouxe aqui, posso levá-los à minha vontade. Se ele trouxe, ele pode levar. É. 11ª, a produção do fenômeno dos transportes não é de alguma forma penosa? Não te causa qualquer embaraço? Não. Não nos é penosa, nem em nada. Quando temos permissão para operá-los, não nos é penosa em nada quando temos permissão para operá-los. Poderia ser-nos grandemente penosa se quiséssemos produzir efeitos para os quais não estivéssemos autorizados. Então, o que ele está autorizado não é penoso, não é nenhum sacrifício para eles, né? Tem uma nota de Erasto, novamente, uma possível ajuste nessa resposta. Ele não quer convir em que isso lhe é penoso, embora o seja realmente. Então, ele diz que não é penoso, Erasto está dizendo que é. Pois que se vê forçado a executar uma operação, por assim dizer, material. Então há uma dificuldade, né? Com relação a essa tarefa, que ele não admite, mas há. A 12ª. Quais as dificuldades que encontras? Nenhuma outra, além das disposições fluídicas que nos podem ser contrárias. Essas disposições fluídicas que podem ser contrárias ao espírito são as do médium. E a 13ª, nós vamos deixar para a próxima semana, porque estamos chegando aqui o nosso horário de encerramento, né, Célia? Vai fazer para nós o encerramento? O tempo passa e a gente nem sente. Vamos agradecer a Deus, agradecer a esses amigos espirituais, agradecer a presença de todos vocês, agradecer a Deus, nosso Pai. Obrigada, Pai, por mais essa oportunidade de estarmos aqui reunidos, estudando, querendo, já entendendo a necessidade de nos aprofundarmos nesses assuntos, nesses ensinamentos. Nos ajude a assimilá-los, que assim seja.
Graças a Deus. Graças a Deus. Paz e bem, paz e luz. Paz, muita paz.